sobre a questão das ações e desejos, né? Você já vem delineando essa questão aí ao longo do nosso bate-papo, e você falou que os corpos femininos são territórios de poder, naquele recorte de tempo. São territórios de poder das mulheres que estavam assumindo posições libertárias, assim que eu vejo, né? Não sei. Essa é a perspectiva que você colocou, os territórios de poder, ou foi uma outra perspectiva? O Deodato cortou um pouco a tua fala. Você pode repetir para mim, por favor? Posso sim, posso sim. É que você falou várias vezes ao longo do nosso bate-papo de ações e desejos das meninas, né? Desse recorte de tempo, e você falou que os corpos femininos são territórios de poder. Eu queria que você se aprofundasse um pouco mais nessa questão dos corpos femininos como territórios de poder. Então, como eu já disse, né, havia uma disparidade desses discursos, né, muito grande, dos discursos da justiça, dos psicólogos e dos religiosos com relação às práticas sexuais realizadas por essas meninas, quando se tratava das moças a essa época. Ora, o que é que eu percebo, né? Que muitos deles reforçavam essa ideia da inocência, da ingenuidade, da castidade das meninas, das jovens mulheres da época. Em outros momentos, eu percebo, principalmente por meio dos pareceres, dos advogados acusados, né, como que aparecem essas nomenclaturas, conforme eu já coloquei, né, das raparigas modernas. Então, eles colocavam como inexperientes, né, e aqui eu chamo a atenção para um enunciado importante, que era o fator de escolha dessas mulheres, né. Então, as práticas sexuais, elas se davam em várias ocasiões, eram em becos, em ruelas. Muitos dos processos trazem as chamadas pensões, que eram tipos de prostíbulos, né? Eu tenho, por exemplo, um processo crime de uma menina que ela estava dentro do ônibus e que ela tirou a blusa ali meio ali escondido para o cobrador ver os seus seios. Então, eu vejo como territórios de poder no sentido de que havia, sim, uma escolha sexual por parte dessas meninas. Havia uma escolha de praticarem o sexo, ou seja, livremente, né, independente desses códigos de conduta, independente desses valores que eram veiculados pelos jornais, né, ou que eram tecidos pelos pareceres da justiça. Então, os juristas, eles desconsideravam o poder de escolha, desconsideravam o desejo sexual dessas jovens, né? E aí, as normas de condutas morais que eles afirmavam não fazia parte desse universo mental das meninas, né? E é por isso que eu estou chamando de territórios de poder. Essa foi uma preocupação minha em não colocar essas meninas, né, muitas vezes vítimas de defloramento e vítimas de estupro, não somente no lugar, né, de vitimização. Essa era uma preocupação. E, evidentemente, que eu tenho vários casos de menores, né, que foram estupradas. Eu tenho casos de menores que houve o estupro coletivo, e o estupro coletivo é a afirmação, muitas vezes, dos homens, né, de uns para com os outros, ou seja, de em relação ao outro, de configurar, de reafirmar a sua masculinidade, né? Eu tenho vários casos que, de fato, houve uma injustiça. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma menina de 11 anos, que ela foi estuprada numa barraca, né? E teve o consentimento da mãe. Então, quando aqueles caminhoneiros, aqueles homens que levavam suas cargas, que estavam ali muitas vezes a trabalho, muitas dessas mães, elas tinham lá a sua casa como uma parte comercial, ou seja, era o ganha-pão delas, né? Então, essas mães, elas faziam comida e pediam para que essas crianças levassem a esses homens, esses chamados forasteiros, né? E naquele momento, essas crianças, elas eram estupradas. Só que aparecia no processo como defloramento, né? E aí, essa é uma questão muito que aparece em vários discursos, que aparece em vários processos. Ok.
Música